Recebemos a doutora Silvia Regina Saldiva, nutricionista. Doutora Silvia, por favor, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda a Viver Melhor. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Doutora Silvia é nutricionista, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, a USP. Faz parte do Laboratório de Investigação Médica do Departamento de Obstetrícia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, pesquisadora sobre o assunto por muito tempo e vai compartilhar com a gente um pouco hoje até essa mudança que a senhora foi vendo acontecer. Doutora Silvia, antes de tudo, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, doutora. Obrigada pelo convite, muito feliz de poder compartilhar com vocês o que a gente vem observando, né, no nosso país, enfim, no mundo como um todo. Né? Isso, a gente começa inclusive por esse ponto. É uma realidade, os hábitos do brasileiro relacionados à alimentação estão mudando. Sim, estão mudando. Não só no Brasil, mas globalmente, né? Com uma influência muito forte da economia e da indústria, né? Então a gente tem colocado na nossa mesa mais alimentos que a gente chama ultraprocessados, depois a gente pode até explicar direitinho essa nova divisão, e alimentos frescos em menor quantidade. Então a gente está fazendo uma certa inversão. E já alguns anos de pesquisa mostram isso, né, que essa mudança no hábito alimentar, né, a gente aumentar comidas mais ultraprocessadas ou processadas, a obesidade vem acompanhada, vem uma série de doenças crônicas, certo? Então isso realmente é uma realidade. Se a gente for olhar para essa mudança de hábitos, cada um olhando para a sua vida e no dia a dia nas conversas, a gente começa a apontar alguns fatores. O tempo para cozinhar parece que diminuiu, antigamente tinha-se mais tempo para cozinhar, ou até a falta de acesso, porque antes não tinha industrializado, não tinha opção, então tinha que cozinhar mesmo, porque não tinha outra alternativa. A influência que a gente recebe de outros países, porque a gente vê hoje muito assim, qual é a dieta boa? É a dieta mediterrânea, é a dieta de um lugar, que é uma dieta que traz características de outros lugares, não que não seja boa, mas ela traz características que não são nossas. Isso. Então a gente vê, olha, tal dieta não tem arroz com feijão, por exemplo. Então a gente, tudo isso vai interferindo nessa construção de novos hábitos. Isso é natural, doutora? Então, isso é natural. Então vamos começar lá atrás, né? Quando a criança nasce. Então convenceram as mães, justamente porque do mercado de trabalho, de que o leite materno não era bom. Então, as mães começaram a introduzir o leite artificial, né? Então, abaixou assim a níveis espantosos o aleitamento materno. E o aleitamento materno é o alimento principal, né, que vai dar para a criança toda essa introdução ao sabor, né? Porque ele é feito na medida certinha, certo? Então, depois de várias pesquisas, já na década de 80 para 90, a gente mostra que o aleitamento materno é importante. Assim como o início da alimentação da criança, que a gente chama de alimentação complementar. Ou seja, quando ela precisa de outros alimentos para viver, e não só o leite materno, mas ela vai precisar de outros alimentos. E é nessa hora que entra a família, a mãe, né? Ela vai dar aquilo que ela gosta, aquele hábito que ela tem. Então, se a mãe não gosta de um determinado alimento ou ela não tem uma compatibilidade, ela acaba não oferecendo para a criança. E é essa hora que a gente tem que orientar as mães, a família, os pais, né, para introduzir esse alimento adequado para a criança. Então, são frutas, são vegetais e que a gente fala, né, e hoje em dia com essa nova divisão, que são os alimentos minimamente processados, as frutas, as verduras, né, o arroz, o feijão, aí a carne, o ovo, enfim, vai ter tudo um passozinho para a gente fazer esse hábito da criança. Então, aquela criança que desde o começo não recebeu açúcar, né, achocolatados, coisas industriais, o paladar dela vai ficando melhor, né? Porque até o açúcar em excesso, ele vai mudando. Então, esse é o princípio, é começar lá atrás,
né? Quando a criança está no aleitamento materno, que ela começa a introdução. Mas é um desafio, obviamente, no dia a dia, como você disse, para uma mãe que trabalha, chegar, como é que vai fazer, e às vezes não deu tempo de passar no mercado para comprar umas coisas mais saudáveis, que a gente chama saudáveis, que são perecíveis, então, portanto, elas precisam estar mais frescas, né? Mas a gente tem algumas dicas, viu, Camila? Não se preocupe, você pode pegar aquela feira no finalzinho e preparar no dia só que você tem de tempo, já deixar tudo meio pré-preparado na geladeira, porque a hora que você chegar bem cansadinha, você já tem lá aqueles potinhos já pré-preparados para você usar na sua alimentação. E esse é um ponto importante, porque todo mundo, quase todo mundo pelo menos, que se alimenta não muito bem, sabe que não está se alimentando bem. E a gente sabe quais são os motivos. Cada um vai saber aqui na sua dinâmica o que é que dificulta. Pode ser horário, gente que chega muito tarde em casa. Em São Paulo, por exemplo, há pessoas que passam 2 horas no trânsito antes do trabalho até chegar em casa. Chegam cansadas, cada um tem uma dinâmica, a sobrecarga que fica muitas vezes em cima das mulheres e que tem que dar conta de todas as funções. A falta de dinheiro. A gente está falando, inclusive, a gente vai entrar nessa discussão, mas nós estamos falando aqui das famílias que têm condição de comprar ainda o que comer. E a gente discutia sobre isso, e até as informações trouxeram, o quanto nós estamos hoje enfrentando uma situação grave de fome no nosso país. Famílias que não têm a garantia de que terão as refeições do dia. Exatamente. Então, a gente está falando de um panorama muito diverso no nosso país. O problema da fome hoje, que tem a ver com o nosso tema, que é segurança alimentar, é um grande problema de saúde pública hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, doutora? Sim, é um grande, aumentou muito a fome, né, atinge uma população não só de brasileiros, mas mundialmente, certo? E a insegurança alimentar, ela é uma classificação de como que se mede a segurança alimentar. Então, é quando a família começa, né, ela é um processo. A insegurança alimentar, ela passa a não ter dinheiro para comprar aqueles alimentos de melhor qualidade. Então ela substitui por alimentos mais baratos. E aí entra os ultraprocessados, as farinhas, os macarrões, enfim. E depois vai diminuindo a quantidade, porque ela também não consegue comprar em quantidade suficiente. E quando essa situação chega na criança, porque a família, de uma certa maneira, ela protege. Quando falta alimentação para a criança, aí sim a gente está numa insegurança alimentar grave. Hoje atinge 20 milhões de brasileiros, né? Então, a fome é um problema social e ele atinge principalmente, como você disse, a classe mais vulnerável que a gente tem da sociedade. Mais vulnerável. É eles que passam a fome, e a fome dói. E é uma coisa que deixa a gente muito triste, porque a gente fez alguns pactos, né? Os países, em 193 países, fizeram o pacto global de acabar com a fome até 2030. E o que a gente está vendo depois da pandemia é que isso só piorou. Né? Inclusive a qualidade da água também, que é outro tema bastante presente no dias de hoje. É claro que a gente precisa discutir a qualidade nutricional. E é preciso que todo mundo tenha informação sobre isso, mas a gente precisa ter consciência de que há famílias que não têm condição de escolher hoje o que elas vão comer, elas precisam comer o que elas tiverem. E aí a gente tem um problema de saúde que é muitas crianças, em especial em situação de vulnerabilidade, que estão em sobrepeso até, mas que estão desnutridas. Porque a gente pega alimentos mais baratos, são muito calóricos, mas com poucos nutrientes. E aí a gente vê que são 2 problemas associados, não é, doutora? Sim, são as calorias vazias, né? Então tem muita gordura, muito açúcar, carboidratos, mas não tem os nutrientes necessários. Então ela é uma criança de sobrepeso, obesa, porém com déficit de ferro, com déficit de vitamina A, né? Então realmente isso é bastante presente na nossa sociedade. Agora, quando a gente fala sobre o hábito alimentar do brasileiro, e eu já falei aqui algumas vezes do arroz com feijão, e do quanto a gente sempre escutou muito do que é uma combinação perfeita. Isso. Que o arroz e feijão são ótimos juntos e que é uma boa base de alimentação.
mas que a gente tem mudado. As pesquisas realmente mostram que a gente continua nesse caminho de abandonar a combinação de arroz e feijão, doutora? A pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa que o IBGE faz, de compras, já tem mostrado que tem caído o consumo de feijão, que é um cereal, um grão que é bastante rico em ferro e também de proteína vegetal. Junto com o arroz, ele é um bom complemento, sim. Então, uma das coisas que o guia brasileiro para a população, o Guia Nacional de Alimentação Saudável, coloca o feijão, o arroz, feijão, todos os dias, o feijão mais uma vez o dia. E tem outras coisas que você pode substituir o feijão, mas ainda assim, ele é mais barato, vamos dizer assim, que as outras substituições. Que a gente vai olhar lentilha, grão de bico, você vai olhar no mercado, eles estão mais caros. Então, continua sendo o nosso feijão branco, preto, amarelinho, de bolinha, carioca, tanto faz, é feijão. E aí vamos colocar as nossas folhas verdes, né? Colocar um legume e assim, se não tiver a carne, um ovo ou um frango, enfim. Mas não esquecer do arroz e feijão. Realmente, a metade do prato tem que ser de arroz e feijão. A outra metade a gente complementa com as coisas. E aí a gente vê, porque se nós formos fiéis às tradições alimentares, a gente já vai ter uma base de um prato com algum valor nutritivo. E a gente, apesar de ter um período até no mercado que o arroz estava absurdo de caro, sim, e o feijão também, mas ainda são valores mais acessíveis. Uhum. Então, quando a gente pensa em segurança alimentar, e até para quem está em casa, fala, olha, preciso consertar meu hábito alimentar. Volta para o arroz e feijão. Primeira coisa, arroz branco ou arroz integral? Sim, arroz branco ou integral. Lógico que o melhor seria o integral, mas é mais caro, né? Por que integral? Porque tem mais fibra. Né, o arroz branco, ele sofre um processo, né, um processamento para tirar a casquinha dele, então ele é mais barato, né, no sentido de mercado, de indústria, mas mesmo assim vale, certo? E como eu te disse, a gente faz escolhas, então vamos escolher aquilo que vai nos ajudar a manter, né, uma palavra que a gente não se usa, mas é a sustância, né, mas assim, o arroz e feijão ainda é o nosso carro-chefe, sim. Em outras culturas é o milho, né, em outros lugares a batata, em outras culturas, mas a gente tem essa tradição e ainda bem, a gente é uma composição que faz bem. Não adianta a gente se enganar, doutora, porque assim como os hábitos estão mudando, as doenças estão aumentando na mesma velocidade. Uhum. Diabetes, obesidade, problemas do coração. A gente pode, com muita tranquilidade, dizer que isso está relacionado com os nossos hábitos alimentares. Com certeza, já tem isso, vasto número de evidência científica mostrando que a alimentação, como você começou lá, traz no programa, né? Quando você vai ao médico, a primeira coisa que fala é assim, tem que olhar a sua alimentação, atividade física. Então, sim, a alimentação está muito vinculada com essas questões da doenças crônicas, obesidade. E é difícil planejar um cardápio? Se você se programar, eu diria que não. Mas você tem que tudo você tem que fazer uma programação. Porque pensar no dia, o que vai cozinhar no dia, não vai dar errado. Porque dona de casa já sabe disso. Isso. A gente não pôs para descongelar, não tem a quantidade necessária. É o primeiro passo para a gente fazer qualquer coisa de comida. Então, a gente faz uma orientação para gestante lá onde a gente trabalha. E a gente tem até um WhatsApp, a gente criou um grupo onde a gente dá umas dicas para gestantes de como ela preparar isso. Então, uma das coisas que a gente fala, e não só para gestantes, obviamente que é um exemplo só, mas é para toda a população, é esse cardápio. Então, vá um dia da semana, eu não tenho todo dia para pensar, eu também trabalho todos os dias, então domingo é um dia legal, ou sábado é um dia para fazer feira. Eu falo de feira porque às vezes se você for na hora da xepa, você vai encontrar alimentos ainda bons
para você não ofertar, porque eles também têm um problema de armazenar, porque são perecíveis. Então, vai eles na hora. Querem vender. Isso, eles querem vender. Então, vai na hora da xepa mesmo e compra aqueles alimentos mais baratos. Então, naquele dia, você viu que tinha repolho, cenoura, abobrinha, chuchu. Você vem para casa com aquilo que você achou na folha, encontrou na feira. As frutas também, a laranja, a banana, enfim, as que estavam mais acessíveis. Né? Em geral, banana, ultimamente estava meio cara, mas em geral, no final da feira, ela acaba ficando mais barata. Mamão, enfim, você chegou, vai ter que ter um trabalhinho. Se não é naquele dia, no dia seguinte, mas eu chego da feira e já faço toda a lavagem, a limpeza daquelas verduras e daquelas folhas, lavo tudo. E uma coisa que você estava falando que eu acho bem importante, é que a gente chama de, que é o nome científico, é o branqueamento de certos alimentos, que nada mais é do que você jogar uma água fervente e depois uma água fria para bloquear, para parar o cozimento, fazer as porções e guardar. Então, você pode fazer isso com a cenoura, você pode fazer isso com o brócolis, você pode fazer até com o repolho, se você fizer um sustinho nele, e assim você congela. E quando você fizer a semana, você já tem aqueles alimentos mais ou menos planejados. Aí o arroz, feijão, você tem na sua despensa. Lembrando que o feijão se deixou de molho, passou 12 horas, jogou aquela aguinha, põe na panela de pressão, você também pode congelar, e aí vem o ovo, a carne, enfim, se possível, e completar. A proteína, ela precisa estar em todas as refeições. Sim, mas ela não precisa ser proteína animal. Sim. E o feijão, por exemplo, é um tipo de proteína. Proteína vegetal, exatamente. Essa combinação, né, que faz é que é legal. A animal, quando possível, junto com a vegetal. Aumenta a absorção, né? Aquela questão que a gente também fala por conta do ferro, usar uma proteína animal e também uma carne, por exemplo, e uma fruta cítrica, como uma laranja e tal, que ajuda a absorver melhor o ferro, tá certo? E preferir as frutas ao invés de suco. Que suco jamais, esses sucos que falam de pozinho. Suco de pozinho ou mesmo de caixinha, não, eles são adocicados e esses são os alimentos ultraprocessados. Tira da frente, refrigerante, tira da frente. Vou pedir para a doutora explicar para a gente agora esse conceito do processado, porque assim, os meus filhos tentam me convencer. Suco de fruta, mas tem fruta, tem uva, tem tudo menos uva, né? A última coisa da lista é a uva. A gente tem a participação de uma telespectadora, a Janete de Jesus, que mandou uma participação sincera. Muito obrigada, viu, Janete? Ela falou assim, olha, eu sou sincera, meu prato é muito café com leite, sem muita cor. Pão, bolacha e comida de verdade, como muito, muito pouco. Qual que é o problema da gente ter uma alimentação assim, doutora, muito sem cor, sem variedade, e a bolacha, esse tipo de produto que é processado, ultraprocessado? Isso. Na verdade, ela só está ingerindo o carboidrato, né? O pão, a bolacha, né? São carboidratos. Então, o que ela precisa? Ela precisa de um verdinho, né? Uma vagem, enfim, uma folha. Pode ser alface, que é maravilhoso. Né? Começa com o tomate. O tomate é muito bem aceito. Põe um vermelhinho, né? na comida. Então, essa comida monocromática, ela não vai trazer para o organismo que ela precisa de nutrientes, né? Então, não é que você vai comer o nutriente. Antigamente, as pessoas faziam uma dieta, tem que ter X disso. Não, não é. É uma composição harmônica de cor e sabores, porque ela tem que ter sabor a comida. Tá? E esse é um perigo que a gente tem hoje, que às vezes a gente tem a ideia de que uma dieta saudável é uma dieta sem graça. Exato. Que comer comida gostosa, a gente tirou o valor afetivo. A polenta da minha mãe, mas a polenta hoje é muito carboidrato e não pode nunca. Então, a gente está tirando um pouco da afetividade saudável
da comida, não é para descontar as emoções da comida. Mas a gente não pode também tirar o valor afetivo da nossa refeição, Sim, né? se a polenta vier com uma couvezinha refogada, ela não é tão ruim, não vai comer só a polenta, mas associa a polenta E não uma vai comer todo verdura, dia, inclusive. e não né? vai comer todo dia, exatamente, né? Doutora, explica pra gente os conceitos. Então, Minimamente processado, processado. Então, o minimamente processado é o alimento cru. É aquele que você vem da feira ou do mercado, que você vai só lavar e ele já está pronto para consumo. Alimento processado, né? E esse você pode consumir à vontade, não tem limite para os alimentos minimamente processados ou saudáveis. O processado já é o arroz, que ele passou por uma industrialização, o café, certo? A farinha. E os ultraprocessados, que são aqueles que já são de embalagens, que tem muito açúcar, muito sódio, sabe? Que quando você olha, por exemplo, você me disse, meu filho gosta do suco de uva. Então, olha, vê se ele é 100% uva, né? Porque quando você vai néctar de fruta, não tem nada de fruta. Então, leia a embalagem. Leia a embalagem, o rótulo nutricional, que a gente não tem hábito de ler. Então, esses ultraprocessados é que a gente tem que evitar, tá? Não quer dizer que todo produto que venha numa embalagem seja ruim. Por exemplo, nem todos serão. Isso. Dá para procurar boas opções Sim. que facilitem a vida, porque tem gente que fala, olha, mas não adianta, eu não consigo ter tudo in natura. Tem coisa que a gente consegue encontrar, vegetais congelados, por exemplo, Isso. suco 100% integral, então tem algumas alternativas. Sim. Mas tem que fazer essa pesquisa. Tem que olhar no rótulo e ver. Como você disse, congelado tem. Já tem brócolis congelado, vagem congelada, aquela seleta de legumes congelado, né? E aí vai muito da questão do poder aquisitivo. Sim. Também, né? Então, você olhando o rótulo, prefira, né? Prefira o natural, mas não é que... E diminua a quantidade do processado, coloca menos vezes por semana, diminui o consumo de refrigerante, dos sucos adoçados, né? De pães que são totalmente ultraprocessados. Até o pão francês é melhor do que o pão de pacotinho, sabe? Porque ele não tem conservante, não tem açúcar. Então, até o pão da padaria, que é um processado, é melhor do que aquele pão de pacote. Não tenho tempo de ir todo dia na padaria. Congela, se possível, congela e descongela o pão. O pão mesmo, gente. Quem não sabe ainda, congela o pão. Comprou, não comeu, vai pro freezer e depois tira. Depois que a gente aprende a trabalhar com freezer em casa, a vida melhora, hein? E tudo isso para a gente tentar garantir uma melhor alimentação ao povo brasileiro. Essas reflexões, é claro que a gente não falou nem da metade dos problemas ou das dicas, mas é porque a gente precisa voltar o olhar de novo para esse cuidado, que hoje é um grande problema, tanto para quem tem dinheiro quanto para quem não tem. Porque quem não tem dinheiro não consegue nem escolher o que comer, e quem está escolhendo mal muitas vezes. Então a gente precisa compartilhar a informação. Doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente. Seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor. Obrigada. Só uma coisinha, se não tiver o freezer, põe na geladeira e compra numa quantidade menor para que ela dure na geladeira. Porque a gente está falando de freezer, pode ser que a pessoa não tenha acesso ao freezer, mas a geladeira serve. Então, acomodando, né, não põe a panela inteira, sabe? Já põe a porção para não perder alimento.